A maravilhosa graça e paz do Senhor sejam com todos, irmãos e amigos. Pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abra em Amós, capítulo 5, apenas o verso 4. Amós, capítulo 5, apenas o verso 4. Onde é que está, pastor? Tem problema nenhum, vai lá no índice. Sem dificuldade, ninguém nasce sabendo, não é assim? É ou não é? É, conhecimento é construído. Vai lá no índice, vê a página e abra. Se você abriu, dê um glória aí, irmão. Se não achou ainda, diga misericórdia. Amós capítulo 5, verso 4. Podemos fazer a leitura? Está escrito assim, é uma palavra de Deus através do profeta Amós para o seu povo. Assim diz o Senhor, a nação de Israel: busquem-me e vocês terão vida. Quem é que fala? Eu busco a Ele essencialmente para quê? Para ter vida. Você pode se assentar. Sua atenção é preciosa para mim. O Senhor nos fala de forma enfática nesse texto: vocês precisam me buscar para só então ter vida. Essa é a condição. Não há firulas, não precisamos dizer mais nada a partir do momento que a gente lê Amós 5, verso 4. Esse é o meio pelo qual a nossa vida pode encontrar a verdadeira razão de ser, o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado. Percebam, amigos, vocês que nos visitam, que estão aqui ou acompanhando pelas mídias sociais, o Senhor não fala de buscar uma religião. Ele fala de buscar a presença dEle, buscar Ele, porque somente nele nós encontraremos, diga comigo assim, vida. Fala mais forte, diga vida. E o texto muito conhecido, não precisa abrir, é Isaías 55, versos 6 e 7, que diz: busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele de bom grado dará o seu perdão. Se quisermos encontrar o real sentido da vida, a criatura precisa se voltar para o seu Criador. A criatura precisa se relacionar corretamente com o Criador. E mais, precisamos buscá-lo, segundo a advertência de Isaías no capítulo 55, enquanto podemos achá-lo. Há um tempo para isso. Precisamos clamar por Ele enquanto Ele ouve. Subtende-se que haverá um tempo que clamarão e Ele não mais vai ouvir. Haverá um tempo que irão buscar e não mais encontrarão. Lembram de Noé? O Senhor mandou que ele construísse uma arca, porque viria o dilúvio. E quando a gente vai ler Gênesis, Noé não só construía a arca, mas pregava para que aquele povo se convertesse e fizesse o quê? E buscasse ao Senhor. Várias foram as oportunidades, mas ninguém daquela geração decidiu se converter. Todos o tinham por louco, mas ele não perdeu a sua família. Pedro vai dizer que ele ficou conhecido como pregador da justiça. Ele, sua mulher, seus 3 filhos, suas 3 noras foram salvos. Eu profetizo salvação sobre a tua casa em nome de Jesus. Você e a sua família vai buscar ao Senhor. Amém? Mas Gênesis 7,16 vai nos dizer que Deus fechou a porta da arca. E para aquela geração chegou o dia que não adiantava mais buscar o Senhor, mas a oportunidade foi dada. Para aquela geração, segundo Gênesis 7,16, chegou o dia que clamar não iria adiantar mais. A porta havia se fechado, acredite. Haverá um dia em que essa porta vai se fechar.
chamo sua atenção nessa introdução para a parábola do grande banquete ou da grande ceia, que Jesus conta em Lucas capítulo 14, versos de 15 a 24. O convite foi feito um a um. E todos os convidados, um a um, deram as suas desculpas. E o Senhor fechou a porta para aqueles que rejeitaram o seu convite. Creia, o Senhor sempre concede oportunidades. E nessa noite, é mais uma. Você só vai ter vida se você buscar a Deus. Você só vai ter vida se você se relacionar corretamente com Ele. Você só vai encontrar a razão de ser e existir se você viver em intimidade com Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: hoje é mais uma oportunidade que o Senhor te concede. 2 Coríntios 6, verso 2 diz: pois Ele diz, eu ouvi no tempo favorável, eu te socorri no dia da salvação, eu digo-lhes que agora é o tempo favorável. Hoje é o dia da salvação. Em nome de Jesus, busque enquanto você pode achar e leve isso a sério. Clame a Ele enquanto Ele pode te ouvir. Não se demore em tomar essa decisão, em aceitar esse convite. Porque se não levarmos esse convite a sério, hoje e agora, depois, pode ser muito tarde. Eu concordo plenamente que a causa de todas as misérias humanas, eu não quero ser simplista, ouça essa mensagem até o final, mas eu concordo plenamente que a causa de todas as misérias humanas é a falta da correta relação que deve existir entre nós e o Senhor. A causa de todas as misérias humanas se dá pela deteriorização dessa relação do homem com o Senhor. Repito, essa não é uma maneira simplista de ver os problemas da humanidade, pelo contrário, é a forma mais acertada, porque a criatura que não busca o seu Criador, que não se relaciona de forma correta com Deus, ela se torna um perigo para si mesma e para os outros. Que o temor ao Senhor seja o norte da sua vida. Que você nunca desconsidere o único Deus vivo e verdadeiro, assentado num trono de glória, que tem o controle de todas as coisas, e que eu e você iremos prestar contas diante dele. Todos nós precisamos entender que buscar o Senhor implica em mudar a nossa mentalidade, abandonar os nossos pensamentos fúteis, que fazem com que a vida se torne inconstante, triste, cheia de sofrimento e reclamações. Sai do centro, bota o Senhor como centro de tudo, bota a palavra dele, que ele cresça e que eu e você venhamos a diminuir. Quando não buscamos ao Senhor, quando essa relação se encontra quebrada, comprometida, todos os pensamentos, todos os posicionamentos sobre Deus, sobre o próximo, sobre a vida e o pecado, estarão equivocados. Todos. Buscar o Senhor, igreja, implica em renunciar aos desejos que nos afastam dele. É buscá-lo em primeiro lugar. É buscar primeiro a santidade, para só então conseguir ser feliz. É deixar que o Senhor mude primeiro o nosso caráter, e a partir de então, só depois, Ele mudará as circunstâncias da nossa vida. Buscar o Senhor significa realmente se entregar a Ele para ser livre, liberto do poder do pecado. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano será verdadeiramente livre até que ele aprenda a se dominar. Eu posso, porque todas as coisas me são lícitas, mas eu não faço, porque o Espírito de Deus reina em mim. Porque eu busco ao Senhor, e por isso não sou melhor do que ninguém, de maneira nenhuma, mas eu me movo pelo temor ao Senhor. Entenda uma coisa,
Deixe-me lhe dar um exemplo. A ordem da natureza depende, vamos assim dizer, do equilíbrio das forças e engrenagens que a compõem. E para que haja harmonia, cada elemento deve estar em sua posição correta em relação aos demais. Caso contrário, o resultado, como já temos visto, são catastróficos. Tendo isso em mente, a mesma ordem se aplica à nossa relação com o nosso Deus. Você sabe, eu sei, isso não é novidade para mais ninguém, que o pecado causou uma mudança drástica na relação da criatura com o Criador. E o pecado continua sendo o motivo principal de separação entre a criatura e o Criador. Por quê? O pecado é ruim, irmãos? O pecado é ruim? No primeiro momento ele é ruim, fica com medo não, irmão. Ele é ruim ou ele é bom? Ele é bom. Mas conhece a palavra, há um caminho que ao homem parece correto. Qual o problema dele? É que no final ele vai levar para onde? Para a morte. A felicidade de todo ser humano depende diretamente da nossa relação com Deus. Muitos desconsideram isso, mas essa é uma das maiores verdades da nossa vida. Deixa eu te dar um exemplo claro. Lucas capítulo 15. À medida que o filho pródigo se afasta da casa do pai, à medida em que ele quebra a relação que tinha e que desfrutava com o pai, olha para a vida dele, lê o texto sobre esse prisma. Ele se afasta e foi viver distante, de forma dissoluta. A partir do momento que ele quebra essa relação com o pai, o que é que acontece? Um mundo de aflições desaba sobre ele. Por causa da sua rebeldia, o resultado, sem exagero, foi catastrófico. Agora observe ao mesmo tempo como se dá a restauração do filho. A restauração ocorre essencialmente quando ele começa a se pôr a caminho e voltar para onde? Para a casa do pai. Pequei contra os céus, pequei contra ti. Ele estava fora de si, e diz o texto no verso 17, que ele caiu em si. A restauração do filho pródigo foi essencialmente restaurar antes de tudo e acima de tudo a sua relação com o pai. Me ajude a pregar. Gentilmente diga para quem está do seu lado: você foi criado. Fala, diga: você foi criado para viver na presença do Pai. Ele pagou o preço pela sua vida. Você é dele. Você só precisa entregar a sua vida a Ele. Você só existe, eu só existo por causa da vontade dEle. Então, sendo Ele Deus e Criador e nós criaturas, a única relação concebível entre nós e Ele é do pleno senhorio da parte dEle sobre a nossa vida. Ele é Senhor e sempre será. Busquem-me e vocês terão vida. Provérbios capítulo 8, versos 34 e 35 diz: como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, porque todo aquele que me encontra a vida e receberá o meu favor. Busca Deus. Isso não tem nada a ver com religião. Eclesiastes 5:1: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois os que assim agem não sabem que procedem mal. Olha para quem está do seu lado, é o tema dessa mensagem, diga: busque a Deus. Para quem está do outro lado, diga: busque a Deus. Veja agora comigo. Agora você vai caminhar comigo rapidinho pelo livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Iremos caminhar. E eu vou dar destaque aqui a fatos bíblicos que se sucederam na vida do rei Davi. E eu vou lhe mostrar, na palavra, a diferença de buscar a Deus e não buscar Ele. Eu vou te mostrar como foi o começo da vida de Davi. O que acontece para interromper essa busca. Davi passa, depois de um dado momento na vida dele, a caminhar no automático, não procura mais nada.
Várias situações se apresentam a ele permite, ele autoriza, e lá na frente, porque não buscou o Senhor, ele sofre. Antes, até para a cidade que ele ia, eu vou lhe mostrar na Bíblia, ele dizia: eu vou para onde, Senhor? Deus dizia: vá para tal lugar. Deus dava sinais quando ele foi guerrear contra os filisteus. Quando você ouvir como se fosse um passo na copa da árvore, é o meu sinal para você. Se você buscar Deus, Deus vai falar, irmão. Se você buscar, Ele dá sinais. E essa mensagem aqui, eu quero deixar claro para a igreja e conclamar a igreja, porque o próximo passo, eu estou orando por isso e conclamando a igreja isso. Depois que a gente fechar o complexo lá, eu estou orando o que é que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. Eu estou orando: Senhor, me dê sinais. Quais sinais? O Senhor vai mandando recurso e a gente vai andando. Terminou o café da manhã no sábado, o irmão procurou e disse: eu quero comprar algumas cotas da moto. Chamei o pastor Júnior fez: pois não, eu digo, ele vai fazer aí. Aí o pastor Júnior depois voltou e fez: qual foi o sinal de Deus, pastor, esse mês? Eu digo: eu estou orando para saber, não sei não. Já apareceu um. E o que foi? Todas as cotas que faltavam o irmão comprou. Aí eu disse: amém, Jesus. Mas tem que ter outros, porque o compromisso lá na frente é grande. E eu conclamo a igreja para estar orando, porque a gente só vai se mover se Deus autorizar. Se Ele não falar, a gente não dá um passo. Eu não estou preocupado, e a igreja também não, de aparentar nada para ninguém. Eu quero obedecer o dono da igreja. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 23. Rapidamente quero dar 2 destaques. Quero dar destaque a 2 momentos na vida do rei Davi. E para iniciar essa primeira parte, eu lhe digo o seguinte: eu vou lhe mostrar na Bíblia como Davi consultava a Deus para tudo. Para tudo ele buscava ao Senhor. Você achou 1 Samuel capítulo 23? Amém? Leia comigo, por favor, os versos 1 e o verso 2. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele fez o que, igreja? Ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Olhe para mim. Ele não entra numa guerra sem que o Senhor vá com ele. Ele não sai à batalha sem ter recebido a ordem do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque a vitória é garantida antes. Vá certo. É por isso que ele diz: busquem-me e vocês terão vida. Você já sabe o resultado final da batalha. Foi Deus que mandou? Foi Deus que direcionou? Foi Ele que falou? A gente vai ter luta, tem ou não tem? Mas o final é o quê? Vitória. Agora entra numa batalha sem ter buscado. É por tua conta e risco. Oração não é só para agradecer a comida. É estilo de vida. Não saia de casa sem buscar Ele. Vá no carro falando com Ele. Entrou no trabalho, me guarda desses filisteus. E me ajuda a ser bênção na vida deles. Para que eles sejam alcançados. É se mover buscando a Deus. É preciso orar, irmãos. É preciso consultar. E nessa busca, às vezes é preciso, sabe o quê? Esperar. Porque essa linha é muito tênue. Que linha, pastor? Os nossos interesses pessoais podem muito facilmente se colocar no lugar daquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Abiatar só chega depois, nesse contexto que lemos. Mas muito certamente Davi consultou ao Senhor através do profeta Gade.
Ande com pessoas que te estimulam a buscar a Deus. Ande com pessoas que acrescentam a tua vida. Não ande com pessoas que serão muletas, porque você mesmo vai buscar a Deus. Você mesmo vai orar ao Senhor. E você mesmo vai ouvir Ele te responder. Guerra. Se a gente pensa no automático, tem que ir guerrear. Davi, nesse momento da vida dele, não dá um passo sem Deus mandar. Quer ver outro contexto? Vá para o capítulo 30 de 1 Samuel. Capítulo 30. Um contexto altamente complexo, irmão. Imagina, tu chega em casa, tua mulher e teus filhos foram levados cativos. É uma situação que urge uma ação. Requer uma ação enérgica, imediata. Mas leia comigo. 1 Samuel 30, versos de 6 a 9. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Os homens que andavam com ele, olha o contexto. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fez o quê? Fortaleceu-se no Senhor. Que Deus te fortaleça nos momentos críticos dessa vida. Dobra o joelho, irmão. Dobra o joelho, irmã. Derrama as lágrimas na presença dele. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, porque a parte mais importante da sua vida com Deus é aquela que ninguém vê. Ninguém, senão é religiosidade, é um secreto com Deus. E aí o texto continua. Então Davi disse, não agora a Gade, mas ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. Ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? E se eu perseguir, irei alcançá-los? Ele vai certo, irmão. Ele vai certo. E o Senhor responde. Deus fala ou não fala, irmão? Deus fala ou não fala? Olha para mim. Qual foi a última vez que você pode recobrar a memória aí para dizer assim, Deus falou comigo? Responda não. Qual foi a última vez que você colocou uma situação diante de Deus e disse, Senhor, eu preciso de resposta para isso? Como eu estou conclamando, aproveitando essa oportunidade, dessa mensagem, para conclamar a igreja, a oração. E Deus vai nos responder. Qual foi a última oração que você fez? E que você tem convicção, Deus falou comigo. Se você não lembra, reveja a sua intimidade com Deus. Davi diz, persigo, pode perseguir. Irei alcançá-los. E o Senhor diz, sem dúvida. Vou libertar os prisioneiros. Pode ir, Davi. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns. Olhe para mim. Davi, por consultar o Senhor, tem aqui uma orientação específica. Na verdade, ele pede a Abiatar para consultar o Senhor. E alguns estudiosos dão destaque, estudando a história de Davi, o seguinte: aqui eles dizem assim, o Senhor ainda estava guiando a Davi. Porque vai chegar um momento, e você sabe qual é, que Davi corta essa consulta e age por conta própria. Ô irmão, irmã, queridão, querida, quem te guia? Você ouve a voz de quem para decidir se prossegue ou para, se faz ou não, se responde ou fica calado? Quem te guia? Quem te influencia para tomar decisões? Spurgeon vai dizer o seguinte sobre 1 Samuel capítulo 30. Davi queria, de alguma forma, conhecer a mente de Deus. Davi queria a estratégia de Deus. Porque se a gente parar para pensar na nossa visão humana, precisaria orar? Minha esposa foi aprisionada, meus filhos foram levados cativos. Eu queria ir imediatamente. Davi consulta. As famílias foram levadas cativas. O momento exigia pressa, mas Davi para.
Ele não vai pela empolgação. Ele não deixa se levar pelo automático. Ele para. Todo mundo estava dizendo, vamos apedrejar ele. Ele se fortalece em Deus. Todo mundo exigindo uma posição dele. Ele disse, eu vou consultar ao Senhor. Busque a Ele. Porque você terá vida, você terá vitória, você terá livramento, você terá resposta. Você viverá e você verá os milagres do Senhor. Ele não decidiu prosseguir antes que Deus lhe dissesse, vá. Vá. E Spurgeon mais uma vez diz, esse é um doce estado de espírito. Ser levado a sentir que você deve esperar a ordem de Deus. Intimidade pura. É um doce estado de espírito. Quando você discerne que sua força deve se aquietar até que Deus te ordene, avance. Pode ir. E para viver nesse doce estado de espírito, discernindo o que Deus quer te falar, você precisa o quê? Buscar ao Senhor. Vá para 2 Samuel, capítulo 2. 2 Samuel, capítulo 2. Esse é o bom de fazer a leitura, as devocionais, de forma sistemática. Aí Deus vai amarrando uma coisa na outra. 2 Samuel, capítulo 2, verso 1. Você achou? Passado algum, Davi fez o quê? Agora ele é rei. Mas ele estava onde? Ele foi lá, perseguiu, trouxe família, filhos e voltou para onde? Para Ziclag. Ele estava no lugar errado. E aí, passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor, devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu o quê? O que é que diz o texto? O Senhor respondeu que? E Davi é o quê? Específico, irmão. Tinha muitas. Ele poderia ir para qualquer uma, sim ou não? Deus disse o quê? Vá para Hebrom. Olha para mim. Deus fala nos mínimos detalhes. O negócio é que você tem pressa. Você sai da presença dele e antes dele te dizer. Aí você vai no automático. Lembra de Josué? Capítulo 6. Jericó. Vitória maravilhosa. Depois vem o quê? Ai. Josué consulta ao Senhor? No capítulo 6, sim. Bota sacerdotes. Dá tantas voltas. Toca o instrumento. Deus é detalhista, irmão. Porque é do jeito que Ele quer. Ele é Senhor. Amém? Vencemos Jericó, uma fortaleza. Agora Ai, uma cidade minúscula. Ele nem consulta ao Senhor. Ele consulta a sua liderança. A gente está por cima da carne seca. Deus está dando vitória e mais vitória. Oxe, consultou os líderes e eles disseram, não, bota 3.000 pessoas, tá bom. Foram, o que aconteceu? Derrotados. Porque foram para a batalha de qualquer forma. Acã havia pecado, colocado coisa abominável no meio do povo. Deus primeiro fala, capítulo 8 de Josué. Aí Josué vai fazer o quê? Vai perguntar ao Senhor. Diferente da liderança dele, Deus disse a Josué, vá com todo exército. Deus fala. Consulte ao Senhor e você terá vida. Ele continua consultando a Deus para praticamente tudo. 2 Samuel capítulo 2, Davi havia sido ungido rei em Judá. E agora para onde iria? Ele pergunta tudo. Ele está preocupado em agradar a Deus nos mínimos detalhes. Durante 10 anos Davi teve que fugir incansavelmente de Saul e seus soldados. Mas todo esse tempo foi de preparação. E ele se movendo como? Consultando a Deus. Sabe o que foi? Isso aí vai ser outra mensagem. Fundamental nesse momento de crise que Davi passou 10 anos fugindo de Saul. Os valentes dele.
Quando Samuel vai dar a lista, o livro de Samuel vai dar a lista dos valentes de Davi, fala dos feitos dele. E aí você vê ali o que aqueles homens viveram com o rei. Que Deus levante, apesar de poucos, mais homens, mulheres fiéis para caminhar contigo. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Vá para 2 Samuel capítulo 5. Segunda Samuel capítulo 5, verso 19. Davi agora está entronizado como rei. E os filisteus fazem o quê? Vamos atacar ele. Se atacar, não pode deixar Davi se fortalecer. Porque quando as coisas começam a acontecer, os filisteus se levantam. É ou não é? Mas consulta a Deus, Deus vai te dar vitória, irmão. 2 Samuel capítulo 5, verso 19, diz assim, ó: Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Verso 22. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou ao Senhor de novo, que lhe respondeu. Olha como Deus é detalhista, irmão. Você só precisa ter ouvidos para ouvir. Não ataque pela frente. Dê a volta por trás deles. E ataque-os em frente das amoreiras. Escuta. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Escuta, verso 25. Davi fez como o Senhor lhe tinha. Era um homem de guerra? Era um homem de guerra, sim ou não? Tinha experiência na batalha, sim ou não? Mas ele fez segundo a sua experiência, segundo o seu parecer, segundo as suas razões, ou ele fez como o Senhor mandou? E teve vitória. Amós 5,4. Busquem-me e vocês terão vida. Sabe qual é esse contexto aqui? Inimigos antigos ressurgiram. Os filisteus atacam novamente, porque Davi agora era rei em todo Israel. E como temos mostrado até aqui quero fazer uma divisão. Davi consulta ao Senhor mais uma vez. Mais uma vez. Davi ora e busca estratégia. Davi procura saber os sinais. Deus se revela dando a estratégia e dizendo a ele: presta atenção no meu sinal. Você tem que ter um feeling para agir na hora certa, para fazer a coisa na hora que Deus manda, nem antes nem depois. É no sinal que ele dá, é agora, vai. E aí a coisa vai acontecer. Olha só o que é ter intimidade. É estar atentos aos detalhes, ao que Deus fala, ao que Ele manda. Me ajude a pregar aí, diga mais uma vez para quem está do seu lado, diga: consulte a Deus, busque a Deus. Aqui eu faço uma divisão. Houve, no entanto, um tempo da vida de Davi que ele praticamente não consultou a Deus para muita coisa. O rei foi no automático. Não consultava mais para absolutamente nada. E você sabe a partir de quando isso aconteceu. 2 Samuel capítulo 11. Quando Davi vai adulterar com Betseba. O que é que diz o texto no verso 1? Era tempo dos reis irem. Observe o gráfico que vem antes disso. Davi, para uma mesma situação, consultava a Deus 2 vezes. Era tempo dos reis irem às guerras, sim ou não? O texto não vai dizer que Davi consulta nada. Davi não pergunta nada. E olhe que era um homem de guerra aqui à frente. Ele toma a decisão. Agora, traga à sua memória um contexto aqui, em 2 Samuel 11. Até aqui,
havia se passado 19 anos do reinado de Davi. 19 anos, onde para cada passo ele consultava. Ele havia travado e vencido 8 guerras de grande proporção. Isso serve para mim e para você hoje, porque foi depois que ele teve inúmeras vitórias. Foi depois do Senhor realizar muitos feitos nele e através dele, que ele se perde. Ele acha que podia fazer o que queria. Ele toma a mulher de Urias. E o Senhor manda Natã ir falar com ele. É depois disso que há um declínio na vida do rei. E problemas e mais problemas. Davi deixa de consultar a Deus. Davi deixa de pedir direção a Deus. Davi deixa de ouvir e passa a agir por conta própria. Deixa eu te dizer, faço não. Eu vou te mostrar aqui. É desastroso. E o pior, não é só você que sofre não. Quem estiver no teu barco vai sofrer também. Irmão, sacerdote do seu lar, cuidado com as decisões que você toma. Busque a Deus. Ouça Ele para que você e sua família tenham vida e vivam a vida abençoada. Ele adultera. Era tempo de ir às guerras. Ele não busca, ele não consulta, ele decide, eu vou ficar. E mente vazia, como se diz secularmente, é a oficina mesmo do diabo. Ele olha a mulher, ele deseja, algo é quebrado. E as coisas começam a ir de mal a pior dentro da sua casa. E sabe o que eu vejo aqui? Davi não discerne mais nada. Há um tempo da sua vida que ele está como Eli, envolvido com as coisas de Deus, mas não ouve mais o próprio Deus. A evidência de que você busca a Deus é ouvir facilmente a sua voz e entender a direção que Ele dá. Primeira situação, vá para 2 Samuel capítulo 13. 2 Samuel capítulo 13, versos 6 e 7. Depois você lê todo o contexto. 2 Samuel capítulo 13, verso 6 e verso 7. Se você achou, diga amém. Aminon, filho do rei, aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi prontamente mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Olhe para mim. Depois você lê o capítulo todo. O texto vai dizer que Jonadab, amigo de Aminon, faz uma trama e desorienta, na verdade, Aminon para que ele pudesse violentar a sua irmã Tamar. Jonadab chega para Aminon e diz assim: finge-se de doente, fala com o teu pai. Pede para Tamar te servir. Quando ela for te servir, irmão, para mim será uma derrota se coisas espirituais estiverem acontecendo dentro da minha casa e eu, como sacerdote do meu lar, não tiver discernimento para tais coisas. Ele vem com essa conversinha fiada, e o que é que o rei faz? Prontamente manda dar uma ordem à sua filha. Sua filha vai lá e o seu irmão violenta ela. Cadê o discernimento do rei? Sucessão de coisas acontecendo na casa do rei e ele não discerne nada. Nada. Aminon comete uma loucura, uma desgraça. Davi não discerniu. Por quê? A partir de 2 Samuel 11, ele já não buscava mais como buscava antes. Sabe o que vai acontecer depois disso? Você pode ler aí 2 Samuel capítulo 13, verso 26 e 27. Olha o que diz o texto. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou:
Por que ele iria com você? Até suspeita de alguma coisa, mas não discerne. Por que você quer que ele vá com você? Olha só, quando não se tem discernimento. Absalão insistiu tanto que o rei o quê? Acabou deixando Aminon e seus filhos e seus outros filhos fossem com ele. O que Absalão estava tramando aqui? A morte do seu irmão. E o rei, mais uma vez, não discerne nada. O que está acontecendo na tua vida que Deus está insistindo em te falar e você não está discernindo? Amós 5,4. Busque ao Senhor, porque só assim você terá discernimento. Deus vai livrar o teu lar do caos. Deus vai livrar o teu casamento. Irmão, fazer uma visita a um casal. E a irmã, Deus deu uma visão a ela, um sonho a ela, com seu marido. Se a gente buscar, ele fala. A irmã chegou para o marido e fez: sonhei com você assim, assim, assim. Está acontecendo isso? Ele emudeceu na hora e disse para ela: está acontecendo exatamente como Deus lhe falou. Busquem-me e terão vida. O irmão trama violentar a irmã e o rei não discerne. Absalão, por vingança do que foi feito com Tamar, trama, insiste com o rei para que deixasse Aminon. E Absalão dá uma ordem: embriaguem ele. E quando embriagar, pode matar, deixa que eu resolvo. Aminon morreu. Por quê? Porque Davi foi no automático. Deixou de buscar ao Senhor. Vá para 2 Samuel capítulo 14, verso 19. Após matar Aminon, Absalão foge e tem que viver 3 anos fora do rei, da presença do rei, porque o rei ficou irado. O que acontece? Joabe mais uma vez faz uma trama. Olha o que diz o texto. 2 Samuel capítulo 14, verso 19. 2 Samuel capítulo 14. Leia comigo antes o verso 1 e o verso 2. Olha só. 2 Samuel 14, antes da gente ler o 19. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher, o quê? Como é que diz a sua Bíblia? Como? Como é? Astuta, em Tecoa. E lhe disse: finja que está de luto, vista-se de preto e não se perfume, haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Leia o verso 19 comigo. O rei perguntou, depois você lê o contexto. Ela vem, conta uma história para chegar aonde Joabe queria que chegasse. Sabe aonde? Fazer com que Absalão voltasse para o reino de Davi. E aí o texto vai dizer: o rei perguntou, mais uma vez, ele quase discerne: não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe que me mandou aqui para dizer-te tudo isso. Ele queria fazer com que o rei autorizasse a volta de Aminon. Leia o verso 21. Verso 21. Depois o rei disse a Joabe, o que foi que ele disse? Muito bem, atenderei ao seu. Faça o quê? Vai e traga o jovem. O que foi que Jesus fez com Pedro, cheio de boa vontade? Não, Senhor. O Senhor não vai se entregar em Jerusalém. O que foi que ele disse? Para trás de mim, capeta. Discernimento. O que é que vai acontecer com Davi depois de 4 anos? Depois que Joabe convence o rei que não busca mais a Deus e ele autoriza. O que é que você tem autorizado na sua vida? O que é que você tem permitido na sua vida? E depois quer habilmente jogar a responsabilidade para Deus. Depois de 4 anos, Davi vai ter que sair
Porque Absalão trama contra seu pai. Porque o rei não buscou mais ao Senhor. O rei permite, porque não discerne. E Absalão vai fazer seu pai fugir de Jerusalém. Todos esses contextos que tem aqui de Davi, todos eles tiveram a sua permissão. Todos eles. Passou pelo crivo de Davi. Todos eles, ele autorizou. É desastroso não buscar a Deus. Mas eu pensava que ia ser uma bênção. Espere. Guarde seu ímpeto. Ouça Deus falar primeiro. Porque o que você pode pensar que é bênção pode ser um desastre para a sua vida. Eu tenho aprendido isso, irmão. Busque a Deus. Busque a Deus. Cuidado com isso. Não viva a sua vida no automático. Não se permita. Pare. Peça para que Deus fale ao seu coração e que você volte a desenvolver intimidade com Deus. Lembre-se do que Spurgeon diz: esse é um doce estado de espírito. Ser levado a sentir que você deve esperar a ordem de Deus. É um doce estado de espírito, ver além da aparência, porque o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e por ninguém é discernido. Você não é melhor do que ninguém, não. Nem eu sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém, amém? Mas a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. A intimidade do Senhor é para aqueles que conservam um coração puro diante dEle. De forma muito simples, eu vim aqui lhe dizer isso. Busque a Deus, e só assim você terá vida. Está diante de alguma decisão a ser tomada? Qual a direção que você está dando para a sua casa? Como é que você está criando seus filhos? Como é que está a tua vida nessa pandemia? Deixou de buscar o Senhor? E quando digo isso, não falo querendo lhe pressionar a vir para a igreja, porque eu sei que em casa você pode buscar a Deus, sem dúvida nenhuma. A gente busca a Deus em todo lugar, mas a comunhão é importante. Todos nós sabemos disso. Busca a Deus, irmão.